A paz do Senhor Jesus, amado e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler do verso 9 ao 13. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, me coloco diante de Ti, Senhor, colocando a minha casa, a minha vida, Senhor, pedindo para o Senhor vir acampar Teus anjos ao meu redor e ao redor de todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9 ao 13. Venha falar conosco, Pai. Venha ministrar, venha, Senhor Jesus, acampar Teus anjos aqui, repreendendo todo o mal, toda armadilha e toda cilada, em nome de Jesus. Pedir para você compartilhar, deixar teu like, fazer a tua inscrição para que possamos alcançar mais almas para o reino do Senhor. Em 2 Timóteo 2, aleluia, verso 9 em diante diz assim: pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Aqui Paulo, né, dizendo que ele sofreu, ele falando ao Timóteo, a Timóteo, né, a respeito do evangelho, dizendo, né, ali para que Timóteo se mantesse firme na graça do Senhor Jesus Cristo, para que ele ali continuasse, né, exercendo tudo aquilo que ele ouviu de Paulo, que ele continuasse exercendo tudo aquilo que Paulo tinha ensinado ele, para que ele ensinasse aos outros, né, que eles viessem evangelizando a outras pessoas. Então Paulo ali estava sofrendo por amor do evangelho, evangelho de Jesus Cristo, e ele diz ali, mas a palavra não está presa, isto é, o evangelho de Cristo, né, o homem não pode deter, porque Paulo já tinha feito discípulos, assim como os discípulos de Cristo já tinham feito discípulos. Então, já existiam discípulos de Cristo na face da terra. E Timóteo era um desses. E Paulo estava incentivando Timóteo a permanecer, a continuar fiel, a levar o evangelho de Cristo. Então, ele estava dizendo, olha, eu estou preso, mas o evangelho de Cristo não está. Porque você já conhece, eu te ensinei, eu te instruí. Então, a palavra de Deus não está presa. Continue a falar da palavra de Cristo, independente do que está acontecendo comigo, Paulo, comigo, né? Timóteo, continue a obra, independente do que está acontecendo ao teu redor, Timóteo. Permanece fiel, levando a palavra do Senhor, continue a falar a outros homens, continue a falar, né? Sofre, né, comigo aí em aflições, mas seja um soldado, continue a obra que o Senhor confiou nas nossas mãos. Então, quando nós olhamos para Paulo aqui, pedindo isso, né, para que Timóteo permanecesse fiel, fortalecesse em Deus, para ele, né, permanecer na graça e continuar o evangelho, né, para que ele viesse a cada dia mais fazer discípulos para o reino do Senhor. Então ele dizendo ali, olha, se isso continuar, o evangelho de Cristo não está preso, vai ser propagado. Eu estou preso, mas a obra do Senhor continua. Essa é a maior lição que nós aprendemos, que a obra de Cristo, a palavra de Jesus Cristo, ela não pode ser detida, ela não pode parar, mas cabe nós continuarmos em meio a dores, perseguições. Eu não sei o que você tem passado na tua vida, na tua casa, quais são as percas que você teve, mas o que o Senhor está dizendo, independente das percas, independente das suas decepções, independente de você ter se decepcionado com pessoas, perdido coisas, né? Independente do que você foi decepcionado, não importa, continue, Timóteo, né? Vamos aqui o Senhor dizendo, você é o Timóteo do Senhor hoje, o Senhor dizendo, continue, mesmo em meio à aflição, em meio às suas inseguranças, mas coloca a tua fé, a sua segurança em Deus, na sua incapacidade. Você coloque, deposite ela na mão do Senhor e continue, né? Paulo ali dizendo, eu estou preso por amor do evangelho de Cristo, mas o evangelho de Cristo não pode parar. A palavra do Senhor, ela não está presa, ela tem que continuar. Nós temos que cada dia mais pedir para Deus enviar ceifeiros, pessoas dispostas a propagar o amor de Cristo na face da terra. Aí no verso 10 que diz assim, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus em glória eterna. Então Paulo aqui, né, dizendo que ele se importava, que não se importava com o sofrimento, né, ali, que estava passando, porque ele sabia que o propósito era muito maior. Ele sabia que o propósito de Deus
era muito maior. Ele estava ali sabendo que o plano de Deus era tão grandioso, né? Que era um plano para salvar todo aquele que aceita aquilo que Cristo fez na cruz. É um plano maior, um plano de redenção, um plano de salvação eterna. Então ele dizendo assim, eu não me importo. Eu não me importo de eu estar aqui, porque eu sei que eu fiz um bom trabalho. Timóteo, eu fiz um bom trabalho falando, te instruindo, né? Você ouviu de mim, agora ensina outros homens. Você ouviu de mim, Timóteo. Então agora você vai e fala desse amor a outras pessoas. Então, era isso que Paulo estava dizendo, não se detenha. Eu estou aqui sofrendo, mas é necessário, né? Assim como Cristo sofreu, nós também iremos sofrer, nós iremos passar por lutas, mas nós temos um ajudador, o Espírito Santo de Deus. Então, que nós venhamos ser como Paulo, destemidos, corajosos, né? Pensando nas coisas do alto, pensando naquilo que vai trazer benefício eterno e não nas coisas terrenas. Que nós venhamos olhar para o Evangelho de Cristo e fazer as escolhas certas. A escolha certa é aquela que já nos garante a vitória, aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Essa é a grande vitória já que Deus deixou ganha por nós. Basta nós estendermos a mão para o Evangelho de Cristo e aceitarmos o sacrifício dele na cruz. Aceitarmos tudo que ele fez para remir nossos pecados, levar sobre ele as nossas dores, as nossas doenças. É nós tomarmos posse daquilo que Jesus fez. Ele é um Jesus que ainda cura, que salva e liberta. Ele é o mesmo ontem e será eternamente. Ele já fez tantas vezes, tenho certeza, na tua vida, como ele já fez na minha, e ele vai continuar a fazer. E nós temos que falar desse amor que cura, que liberta, que salva, né, que transforma, que tira o homem do cativeiro, que tira do lamaçal do pecado. Nós estamos nessa terra escolhidos por Deus para propagar o Evangelho de Cristo. Nós temos que ser assim como Paulo, como Timóteo, muitos outros na palavra do Senhor, que continuaram a propagar o Evangelho. Hoje nós somos esses discípulos do Senhor, nós somos o João Batista da última hora, que estamos aqui para falar do amor de Cristo, né? Para que venha o nosso Senhor, o nosso Redentor. Verso 11 que diz assim, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Nossa, né? Quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, nós estamos mortos para as coisas terrenas. Nós temos que morrer para as coisas terrenas que nos leva ao pecado e à morte espiritual. Não morrer para as coisas terrenas de uma forma tipo, eu não vou me cuidar mais, eu não quero conquistar mais nada. Não isso, mas que nós venhamos viver para as coisas, desfrutando das coisas dessa terra, das coisas boas que o Senhor vai nos dar, porque ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas que nós venhamos desfrutar com alegria, gratidão, sabendo que todas essas coisas são passageiras, vão ficar, mas que nós temos que ter alegria, almejarmos a vinda de Cristo, nós temos que ter alegria na salvação, nós temos que, se algo foi tirado de nós, para que nós não venhamos perder a salvação, nós temos que nos alegrar em Cristo Jesus. É isso que Deus quer que nós façamos, que nós não venhamos ter apego às coisas materiais. Verso 12 que diz assim, se sofrermos também com ele, reinaremos, e se negarmos também, ele nos negará. Isso é, se nós sofremos, né? Se nós aceitamos Cristo e renunciamos a nós mesmos, por amor desse evangelho, é certo que com ele nós vamos reinar. Se nós começarmos a cortar na carne aquilo que pode nos impedir de sermos salvos, com certeza seremos salvos por Cristo, se nós cortarmos o mal, né? E agora, se nós o negarmos aquilo que ele fez na cruz por nós, se nós não reconhecermos ele como Deus e Senhor da nossa vida, ele vai nos negar naquele dia. Mas quando nós aceitamos ele como nosso Senhor, ele então vai nos socorrer. E no verso 13 que diz assim, se formos infiéis, isso é, se formos infiéis, ele permanece fiel. Se formos infiéis é para aqueles que já aceitaram a Cristo como seu Salvador. Isso é aqueles que aceitou a Cristo como Salvador, né? Ou aqueles que renegam a Cristo, mas ele permanece fiel para todo aquele que aceita ele como Senhor, como Deus, como Salvador. Ele permanece fiel. Ele não vai falar assim, vocês estão ali, estão me negando, então eu vou agora lançar minha ira. Não, ele permanece fiel para aqueles que chegam até ele. E se por um acaso formos infiéis, aqueles que já aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz, por algum motivo forem infiel e não propagar esse evangelho, como ele estava dizendo para Timóteo, é necessário você levar o evangelho não está preso.
que te impede de fazer, Timóteo? Eu, Paulo, estou preso, mas você está livre, o evangelho está livre para ser propagado. O homem, ele pode negar em fazer aquilo que o Senhor está pedindo, mas o Senhor permanece fiel em tudo em relação à salvação, né? Porque a pessoa que aceitou e reconhece ele como Cristo, o Senhor não vai negar. Agora, ali diz um pouco antes, se sofrermos com ele, né? Com ele nós vamos reinar. Se nós negarmos, então se nós negarmos a Cristo, ele vai nos negar. Mas se nós formos infiéis, tipo, se você aceitou o Cristo, mas por medo, por alguma coisa, ali você não exercer, assim como Pedro 3 vezes negou a Cristo por medo, mas Jesus, ele sabia o coração. Pedro entristeceu, ele voltou com o coração quebrantado. É isso que o Senhor está dizendo. A diferença de quem não quer exercer aquilo que o Pai quer que ele exerça e a salvação é muito diferente. A pessoa não querer exercer um cargo eclesiástico não vai impedir ela de ter uma salvação eterna, mas vai impedir ela de receber as bênçãos, vai impedir ela de ter galardões no céu, vai impedir ela de ser ali, né, um exército de Cristo e ser feliz, porque vai ficar dentro dela uma tristeza, porque dentro do DNA daquela pessoa que é escolhida para uma grande obra, para fazer algo, já está impresso ali, né, que lá em Jeremias do 4 ao 6, diz que lá no ventre da nossa mãe, antes de nós sermos formados, antes do ventre, já foi escolhido para uma missão, né? Assim como Jeremias tinha sido. Assim são aqueles que o Senhor escolheu para exercitar algo na presença dele. Então, se já está impresso no DNA, já está ali escolhido, você foi formado para isso. Se você não exercer aquilo, você vai ser como inútil, você vai ficar ali entristecido, não vai fazer sentido, né? A mesma coisa de nós termos um equipamento e ele está ali na tua cozinha, mas ele não você não usa, não utiliza ele para nada. Então ele está sendo ali, né? Você não vai jogar fora porque ele ainda tem uma utilidade, mas não está sendo usado. E assim é aquela pessoa que poderia estar sendo usado. A mesma coisa a gente ter uma batedeira e querer bater o bolo com a mão, né? E então você está de vez usar aquilo que era mais fácil, você está usando o que é mais difícil. E aquele que deixa de ser útil, ele vai viver, mas ele vai viver sem achar um lugar. Vamos dizer assim, ele vai viver, né? Mas aquilo que ele foi chamado, ele não está exercendo. Então ele não acha lugar, ele não acha satisfação, ele não consegue ser feliz em nada. Ele procura, vai sempre estar procurando algo para preencher, né, aquela parte ali nele que estava precisando de ser preenchida, e era ali a vocação. Então, o Paulo falando com Timóteo, eu estou preso, mas o evangelho de Cristo não. O Senhor está dizendo, né? Por mais que Deus tem algo para você fazer através da tua vida, mas por mais que nós formos infiéis, ele permanece fiel, isto é, quanto à redenção e à salvação eterna. Ele vai permanecer fiel, né? Não, pois ele não pode negar a si mesmo, pois ele não pode negar aquilo que ele já programou, e ele continua fiel, porque ele levanta outras pessoas para fazer. Se nós negarmos aquilo que Cristo quer que nós venhamos fazer, ele suscita pessoas, né? Ele usa de meios e ele vai cumprir o que ele quer. Amém? Então, ele não pode negar a si mesmo, isto é, Deus não vai voltar atrás do plano da salvação dele, porque fulano ou ciclano não quer tomar posse, não quer tomar posse da identidade que Cristo já gerou nele antes mesmo dele nascer. Amém? Essa palavra de Deus para mim, para a tua vida no dia de hoje, que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.